Boa tarde, bem-vindo a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física, aqui na UERJ. Hoje temos um convidado especial, o professor Daniel Stariolo, que é da UF, né? Então, deixa eu fazer uma pequena apresentação muito rápida para quem não conhece ele. Bom, a gente foi colega de turma lá na Argentina, em La Plata, a gente fez a graduação junto. Depois ele veio para o Brasil, fez o doutorado no CBPF, e depois, lá nos anos 90, 93, por aí, e depois do CBPF ele fez vários pós-doutorados, né? Alguns no CBPF, fez um doutorado em La Sapienza, em Roma, e ultimamente, mais recentemente, ele fez um pós-doutorado na França, né? em Paris. Depois do pós-doc em Roma, onde ele trabalhou no grupo do Paris, ele voltou para o Brasil e esteve um tempo em Viçosa, na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. Teve muito tempo como professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nos últimos anos voltou para o estado do Rio, né? E hoje é professor titular e é o vice-diretor do Instituto de Física da UF, né? O Daniel é especialista em mecânica estatística, tanto na parte de teoria quanto de simulações. Trabalhou muito em sistemas complexos. Bom, e hoje vai falar para a gente um pouquinho o que são esses sistemas complexos e o que tem a ver com esse prêmio Nobel, né, que tem sido concedido recentemente. Então, é isso. Bem-vindo, Daniel. É contigo agora e depois, assim, 50 minutos, mais ou menos, a gente abre os microfones, as câmeras para fazer perguntas, enfim, para conversar mais um pouquinho. Perfeito, Daniel. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Só deixar aqui meu reloginho para ver se consigo controlar o tempo, que depois passa mais rápido que a gente quer. Então, vamos falar um pouquinho, né? Na verdade, eu tinha sido convidado para esse seminário, eu tinha escolhido antes do Prêmio Nobel, né? Da outorga do Prêmio Nobel. Não sabíamos quem iam ser os agraciados desse ano. Aí eu tinha escolhido um outro tema, mais chato. E aí aconteceu o Prêmio Nobel, dentre os quais estava o Giorgio Parisi, né? Que, enfim, eu fiz um pós-doutorado no grupo dele e, na verdade, continuo a colaborar com o grupo até hoje. E então foi uma oportunidade para falar então do Prêmio Nobel e, em particular, eu vou falar do trabalho do Parisi, que é o trabalho que eu mais conheço e que, na verdade, é minha área básica, desde a época do meu doutorado, que, como o Daniel falou, foi no CBPF. Né? Mas, enfim, então, vamos começar por esse anúncio do Prêmio Nobel de Física desse ano, né? Que foi otorgado a três pesquisadores, dois, né? Bom, em geral, os três, né, aí a Real Academia de Ciências da Suécia, né, diz por contribuições, né, inovadoras, né, ou fundamentais, groundbreaking, né, para a nossa compreensão de sistemas físicos complexos. Então, o tema é sistemas complexos, que é uma palavra que vem circulando em diferentes contextos já faz um tempo, né, e significa coisas um pouco diferentes para diferentes pessoas, para diferentes áreas, né? E até para o público em geral. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses sistemas complexos, que são do ponto de vista da física e, dentro da física, né, de uma parte da física que tem mais a ver com a física estatística, né? Mas aí, então, o prêmio, né, acabou sendo dividido em dois temas, que os dois claramente podem ser considerados como relativos a sistemas complexos, mas como sistemas complexos não é uma área tradicional da física, né? E a sua definição de que coisa é um sistema complexo é muito vaga, né? É bastante vaga. Esses dois temas, né,
que um foi a física do clima e o outro foi sistemas com desordem. Eles só compartilham, no meu entender, né, o fato de que tratam de sistemas que não são os sistemas tradicionais da física, né? Nesse sentido, é importante esse prêmio, eu acho que é a primeira vez que se otorga à área de sistemas complexos, né? É um reconhecimento da área. O mais próximo é o prêmio Nobel em áreas relacionadas à física estatística, né? Que eu acho que o auge da física estatística foi na década de 70, né? Quando com o desenvolvimento final, a forma final do grupo de renormalização, em transições de fases, né? E depois dessa época veio uma evolução onde todos esses métodos, né, acabaram até ultrapassando as fronteiras da física e começou a surgir essa área de sistemas complexos. Então, né, dois dos ganhadores do Prêmio Nobel, o Syukuro Manabe e o Klaus Hasselmann, ganharam por seus trabalhos na modelagem da física do clima, né, e particularmente por, né, dentre esses trabalhos, por a predição da evolução do aquecimento global. Importância óbvia, certo? Isso é bastante intuitivo para todos. Acho que hoje em dia, para o público em geral, não só para os físicos, né? A importância dos estudos e da ciência do clima e a questão do aquecimento global. Então, essa parte do prêmio não tem muito o que falar em termos de explicar ao que se refere, né? Ao que se refere. Já o prêmio otorgado ao Paris, né, ele não é tão intuitivo, certamente não para uma pessoa, para um público em geral, e talvez nem para todo físico seja imediato, né, porque o Paris ganhou o prêmio Nobel. Né? Aqui, então, diz, né, for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales. Né, pela descoberta da interação entre desordem e flutuações em sistemas físicos. Né? Que coisa é isso? Então, bom, disso que eu vou tentar explicar, né, para quem não é mais não está mais próximo da área, né, que são sistemas com desordem dentro dos sistemas complexos, né, que são sistemas complexos, e que é essa interação entre desordem e flutuações, e por que o Parisi é merecedor de um prêmio Nobel trabalhando nesse tipo de coisas, né? Aqui eu cito, não é para ler, porque até não sei se dá para ler essa letra pequena, né? Mas depois está a referência, né, a um artigo do Mark Newman, que é um pesquisador da área, já é um artigo que tem uns 10 anos, né? Mas é um artigo meio de divulgação sobre sistemas complexos, quem tiver curiosidade, né? E aí ele vai até citando uma série de livros, de bibliografia, de maior ou menor caráter técnico, né, até algumas de divulgação, discutindo, então, o surgimento dessa área de sistemas complexos e como é possível definir. Mas, então, né, seguindo um pouco Newman e um pouco, assim, minha experiência na área, né, que coisa a gente vai considerar como sistema complexo, né, e que tem a ver com o prêmio Nobel otorgado ao Paris, né? Vocês vão identificar rapidamente, né, todos os ingredientes da física estatística. Né? Então, em geral, tem um consenso, né, em que sistemas complexos têm a ver com sistemas formados por muitos agentes. Né? Então, aqui em vermelho eu coloquei em os ingredientes básicos que formam um sistema complexo. Né? Então, muitos agentes são diferentes coisas dentro dessa linguagem de sistemas complexos, podem ser agentes físicos, né, da física tradicional, átomos, moléculas, né, podem ser células, né, de um tecido vivo, podem ser pessoas, né, numa rede social, na internet, podem ser aviões, né, em uma rede de tráfego aéreo. Então, agentes, né, é uma palavra genérica para indicar átomos, né, de forma geral. E relações entre agentes, que são as interações, certo? A palavra conhecida da física. Então, temos que ter agentes, temos que definir, né, relações entre agentes, que são interações, e então, com agentes e com relações entre eles, a gente tem uma rede, né, que é outra palavra que tem surgido
cada vez mais nos nossos ouvidos, né? Nesses últimos anos, né? Tudo tem a ver com redes atualmente, certo? Particularmente enfim, as redes sociais, né? Tudo que foi trazido pela evolução da internet, né? Da internet. Agora, não é suficiente ter interações entre muitos agentes, né? Os sistemas de muitos corpos, né? Para que o sistema seja complexo, né? Que nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa definição nos próximos slides, né? Esses agentes têm que ter vínculos conflitantes ou interações competitivas, em outras palavras, né? Se todas as interações tendem para o mesmo lado, todas tendem a, né, são, por exemplo, todas as interações atrativas, né? O sistema, né, tenderá a formar um sólido, talvez, né? Embora claramente o sólido, a gente, em muitos aspectos, pode considerar como um sistema complexo, né? Estudar, por exemplo, a transição líquido-sólido é um sistema complexo, formado por muitos átomos e moléculas, né? Com diferentes tipos de interações. Isso não é considerado um sistema complexo, dentro da área de sistema complexo, porque não tem vínculos conflitantes. Os vínculos conflitantes mudam toda a física, mudam todo o panorama do comportamento do sistema, né? E então, a partir deles, surgem as propriedades emergentes. Emergência, né, ou propriedades emergentes, também é uma palavrinha, né, que é muito usada no contexto dos sistemas complexos, né? Propriedades emergentes. O primeiro que fez uma ênfase nas propriedades emergentes, o primeiro físico, né? Não sei se é o primeiro, mas uma pessoa que é um físico famoso, um prêmio Nobel também, que se debateu um tempo sobre a questão da importância de considerar as propriedades emergentes, foi o Phil Anderson, né? Um físico da matéria condensada, né? Ele fez muitas contribuições fundamentais para a física, prêmio Nobel também, e ele um pouco se debatia como um físico da matéria condensada, né? Com as áreas tradicionais da física, né? Enfim, com a mecânica clássica, com a mecânica quântica, com a física de partículas, no sentido de enfatizar que não é suficiente conhecer o comportamento dos tijolos elementares, né, do átomo, né, ou da partícula elementar, para a gente conhecer como vai se comportar um material formado por um aglomerado dessas partículas, né? Então, tem um artigo bastante clássico citado dele, né, More is Different, né, no qual ele discute como, né, mais partículas em interação podem vir a produzir, e de fato a gente sabe que produzem, né, comportamentos em escalas diferentes e que podem dar lugar a leis da física diferentes, dependendo da escala, certo? Leis efetivas, dependendo da escala. E que então não é suficiente conhecer a equação de Schrödinger, certo? Para o movimento de uma, né, para descrever a função de onda de uma partícula. Por mais a fundo que nós conheçamos isso não vai nos dizer como vai se comportar um copo de água, certo? E a transição para o gelo. Tem uma série também de artigos de divulgação do Phil Anderson sobre vídeos de spin, no qual vamos falar daqui a pouquinho, né? No qual ele também trabalhou na origem da pesquisa dos vídeos de spin muito ativamente, e tem alguns resultados que são tradicionais, estão nos livros, né, devidos ao Phil Anderson. E existe um modelo que ainda hoje é um dos modelos protótipos de vídeos de spin, que é o modelo de Edwards e Anderson, né? Então, essas citas estão também nesse artigo do Mark Newman. Então, uma vez que nós temos muitos agentes, interações entre eles e vínculos conflitantes, surge a auto-organização, certo? Esses sistemas, em geral, eles, para determinados parâmetros, né, em determinadas condições externas, eles se auto-organizam, né? A forma mais reconhecida, talvez para nós, de auto-organização são as transições de fases, certo? Justamente, né, as fases da matéria são formas de auto-organização da matéria, justamente em escalas que estão macroscópicas, certo? Além do microscópico.
múltiplas escalas, né, o que estávamos falando, isso dá lugar a uma estrutura hierárquica, no qual podemos ter comportamentos específicos em determinadas escalas de espaço, né, escalas de tamanho, ou escalas de tempo, né, ou escalas de outras grandezas que sejam importantes para a descrição do sistema. E o surgimento de complexidade. Complexidade, né, para nós, né, para o contexto, em particular, do trabalho do Parisi, é a possibilidade de haver muitos equilíbrios possíveis, né? Muitos estados de equilíbrio possíveis, muitas vezes dependendo das condições iniciais, né? Ou, de novo, ou da forma como aquele material é preparado, por exemplo, né? Diferente, então, de uma transição de fases, né? Que dizemos, não deixa de ser um sistema complexo, não deixa de haver uma propriedade emergente, né? Que é a fase da matéria, né, as fases da matéria, mas a água tem 3 fases, basicamente, né? O gelo, né, a fase sólida, tem suas sofisticações, né? Podemos achar uma série de fases do gelo um pouco diferentes, mas são poucas, né? Mas os sistemas complexos, eles podem terminar, né? Podem ter estados estáveis muito diferentes, né? O que dá lugar a muitos equilíbrios possíveis, né? E o Parisi trabalhou boa parte da sua vida na descrição desse tipo de complexidade. Então, assim, a área de sistemas complexos, né? Ela vai além da física, né? Eu diria que a física tem uma contribuição fundamental ao brindar os métodos, né? Os métodos da física, os métodos da física matemática do estudo, né? A termodinâmica, a física estatística e técnicas matemáticas, né? Mesmo de teoria de campos, de física estatística, isso tem produzido um grande avanço na compreensão desses sistemas complexos. Agora, uma vez que a gente define de forma tão genérica sistema complexo, né, como um sistema formado por muitos agentes em interação e cujas interações são conflitantes, né, são competitivas, né, o que leva à diversidade. Você pode imaginar que se as interações são competitivas, isso naturalmente leva à diversidade. Então, a gente pode imaginar muito além da física, né? Então, de fato, os sistemas complexos atualmente se identificam com muitas áreas diferentes, em diferentes ciências, né? Um sistema complexo também, né, talvez, se não o mais interessante, é a rede de neurônios, né? Sistema biológico, onde, então, aí, por exemplo, nossos agentes são os neurônios, as células nervosas, considerados como bloquinhos, como tijolos elementares, né? As interações entre os neurônios, né? Entre neurônio e neurônio existe um setor aí chamado sinapse, que é a conexão, através dele eles transmitem sinais elétricos, né, em determinadas condições, que acabam produzindo uma dinâmica da rede de neurônios. E, por exemplo, a gente pode estudar armazenamento de memórias, né, dentre as funções da rede neuronal. Podemos imaginar que as memórias são estados estáveis, né? Quando a gente lembra alguma coisa a partir de por exemplo, de uma imagem, um reconhecimento de padrões, a partir de uma imagem distorcida, se a gente tem a memória armazenada de alguma forma na rede, e a gente a recupera, atingimos nossa dinâmica neuronal, qual seja, né? Qual ela seja, recupera e chega a um estado de equilíbrio. Então, a analogia com um processo físico mais clássico, vamos dizer assim, é bastante intuitiva, né? Então, assim, hoje em dia tem estudos em sistemas complexos variados, né? Redes de transporte. Eu vou descrever, em particular, um problema sobre transporte, sobre percurso, depois na parte final do seminário, né? A evolução das espécies, redes ecológicas, né? As espécies, né, podemos considerá-las como agentes num sistema, elas estão, né, num sistema ecológico, temos espécies com interações entre elas, né, nós interagimos como espécie com muitas outras espécies e formamos uma rede dessa forma, né, e as interações nessa rede são competitivas, certo? Nós não estamos
Estamos em paz e em equilíbrio o tempo todo com todas as outras espécies, por diferentes motivos, certo? Temos os predadores, as presas, enfim, temos espécies que trazem doenças, outras espécies que nos trazem a curas de algumas coisas, então as interações são competitivas. E então esses sistemas ecológicos evoluem, né, enfim, com a descrição de Darwin, da teoria da evolução, e nós podemos identificar equilíbrios, né, nessas redes ecológicas. Então, né, podemos estudar essas redes com as ferramentas da física, né? Bom, podemos, em muitos aspectos podemos, em certas escalas podemos. Aqui é muito importante pensar nas escalas, né? Isso que o Phil Anderson enfatizava, né, na década de 70, na década de 80, a questão de, bom, qual é a escala de descrição que nós queremos atingir. Claramente, né, não interessa saber toda a fisiologia detalhada de um neurônio, né? Não vai nos dizer nada sobre o comportamento da memória, por exemplo, né? Para isso não necessitamos juntar muitos neurônios, e talvez não seja também importante saber em todo detalhe, né, a fisiologia do neurônio, mas talvez necessitemos saber algumas outras coisas sobre as suas interações efetivas para poder descrever memória ou alguma outra função, né? Então, a escala na qual a gente se coloca é muito importante para poder fazer perguntas relevantes, né? Perguntas bem feitas, né? Que não sejam o que chama misleading, né? E para poder ter chances de ter respostas interessantes, certo? Respostas às nossas perguntas. Senão a gente claramente vai ter que voltar à teoria de cordas, certo? Tentar descrever o universo todo a partir das leis né, das partículas ou das cordas mais elementares. Muito bem, então, um pouco o contexto dos sistemas complexos seria esse, né? A área é maior, né? Depois, no final do seminário, né, se tiverem interesse, podemos falar um pouquinho. A área tem outras vertentes, né? Vertentes que tem mais a ver, por exemplo, com sistemas dinâmicos, a área de caos, né? Também tem muita relação com sistemas complexos, mas é outra vertente, né? Eu estou enfatizando mais uma vertente que tem a ver com o trabalho do Parisi, que tem mais a ver com a física estatística, né? E não tanto com os sistemas dinâmicos. Mas, claramente, né, a física estatística, né, a física estatística do equilíbrio vem da física estatística do não equilíbrio e da mecânica, né, em definitiva. Então, os sistemas dinâmicos têm tudo a ver também. Então, esse é o Giorgio Parisi, né, um italiano de Roma, um romano, interessante, personagem muito interessante, né? Então, ele ganha esse prêmio Nobel, né, pela descoberta da interação entre desordem e flutuações, né, em sistemas físicos de escalas atômica até planetária, enfim. Né, parece bastante impressionante essa afirmação, né? Ele trabalhou em muitos temas diferentes, né? Talvez ele é mais famoso pelo seu trabalho em vidros de spin, que é um tema bastante exótico, acho que mesmo para muitos físicos, né? Vidros de spin mistura palavras de coisas diferentes que para muitos de nós, o que é isso, certo? Um vidro, certo? Um vidro da janela, né? Os vidros. E o spin é o spin, certo? O spin eletrônico, o spin atômico, né? Uma propriedade quântica de partículas elementares, né? E o que tem a ver os vidros com o spin. Então, aí tem os vidros de spin. Eu vou explicar um pouquinho, em um slide, agora depois, que são os vidros de spin. O Giorgio Parisi, no final dos 70 e no início dos 80, ele ficou famoso por resolver, na verdade, obter a solução de um modelo particular de vidro de spin, que naquela época era um tema que estava bastante na moda, era um tema que tinha muitos grupos pesquisando, né, trazia toda essa complexidade e, bom, mesmo modelos bastante simples, né, como nós vamos ver, né, muitos grupos não estavam conseguindo obter o comportamento físico básico, né? E o Giorgio Parisi veio com uma solução desses modelos que eu considero genial realmente, né? E que até hoje tem muita repercussão. E o que talvez seja mais importante, né? Abriu caminho para a aplicação dessas ideias
como falávamos, né, em muitos outros sistemas complexos. Então, eu diria que atualmente, depois, assim, 40 anos depois, de 1980, né, 40 anos depois, vírus de spin não é um sistema físico muito interessante em si mesmo. Eles não acharam uma aplicação tecnológica, então, por exemplo, os americanos deixaram de investir em vírus de spin, porque, né, se não tem aplicação tecnológica, isso não pode ser interessante. Mas aí, os métodos, né, e o comportamento dos sistemas encontraram ressonância em outras áreas, né? Por exemplo, em problemas de matemática, de otimização combinatória. Na verdade, na compreensão da transição vítrea, ou seja, em problemas dos vidros reais, os vidros que a gente conhece, né? Os vidros de janela, né? A transição do estado líquido ao estado vítreo, né? A formação do vidro sólido, ainda hoje é muito pesquisada e ainda hoje tem várias questões em aberto. Né? E, bom, Giorgio Parisi contribuiu bastante nessa área também. A transição de jamming, né? Jamming é engarrafamento, né? Talvez essa seria a tradução que me vem na cabeça, né? Então, né, problemas de trânsito, de engarrafamento, por exemplo, sistemas granulares, né? Quando a gente agita um pacote de café, né? De alguma coisa granular, de algum pó, ou de arroz, né? Ou de um grão, e a gente para, né, de agitar, chegamos a um equilíbrio. Mas se agitamos um pouquinho mais e olhamos, o equilíbrio mudou, né, as posições mudaram e a estrutura, vamos dizer assim, cristalina, né, mudou. Então, essa transição de jamming tem muito a ver com vírus de spin, com otimização combinatória, com a transição vítrea. Né. Enfim, ele trabalhou também e fez contribuições fundamentais que hoje em dia são muito utilizadas e muito citadas na física de interfaces, né? Existe uma classe de universalidade, né? A KPC de Kardar, Parisi e Zhang, né? 3 pesquisadores que, enfim, publicaram um trabalho, eu acho também na década de 80, eu não conheço tanto esse trabalho em detalhe, né? Mas abriu uma área de pesquisa que ainda hoje tem muitos pesquisadores no mundo trabalhando sobre a física KPZ, né? A física do Kardar, Parisi e Zhang, que tem a ver com propriedades universais da formação de interfaces, né? E várias outras coisas, né? Na verdade, não se esgota aí a influência e o trabalho do Parisi, ou ele pessoalmente, né? Nessas coisas todas ele trabalhou pessoalmente, e muitas outras ele inspirou, como, por exemplo, a questão da área de redes de neurônios, né? Que se estende, hoje em dia, claro que é uma área que está em plena expansão e evolução. Hoje em dia não se chamam redes de neurônios, se chama machine learning, certo? Mas é a mesma coisa. As técnicas, por exemplo, do aprendizado de máquina, já na sua forma fundamental, existiam na década de 80 e algumas antes disso, né? E até o dia de hoje, eu diria que, embora com o aumento, né, muito rápido da capacidade computacional, da potência dos computadores, essa área hoje em dia está entrando já na sociedade, né, por todos os cantos, né, mas a compreensão fundamental de como funcionam essas redes, né, essas inteligências artificiais, né, ainda não se conhece muito bem. É mais trabalho, mais brute force, sabe? Ou seja, treinar uma máquina, né, e quanto mais potência a máquina, melhor vai ser, mais como é que mesmo ela faz para aprender, por exemplo, a resolver certos problemas, né? Tem muitas perguntas em aberto ainda, e o Parisi foi também um inspirador de toda essa área, né? E, enfim, continua sendo. Bom, então, estou controlando o tempo aqui, né? Porque, enfim, é tanta coisa que a gente se empolga falando e o tempo vai passando. Eu vou descrever, né? Eu pensei que talvez eu tenha tempo para descrever brevemente 2 desses temas, né, elencados antes, enfim, descrever para passar um pouco a ideia do que se trata. Claro que, né, vírus de spin é o fundacional, né? Um pouco é, como eu falei, o que deu o nome, deu a fama a Parisi, né? Embora antes disso, na década de 70, ele era muito jovem, né? Atualmente ele tem 73 anos.
Ele trabalhou em QCD, né, em cromodinâmica quântica, enfim, e tem umas histórias muito interessantes dele, do grupo com o qual ele trabalhou, e aparentemente o grupo dele, né, esteve próximo de ganhar o prêmio Nobel com questões relacionadas ao Higgs, que depois, né, ganharam o Nobel muito tempo depois, faz poucos anos atrás, né? E o Paris esteve envolvido nisso antes de trabalhar em videospin. Então, assim, uma figura polifacética, né, e que fez contribuições importantes em muitas áreas, Muito bem, o que são os vidros de spin? Os vidros de spin mesmo, assim, o sistema físico. Isso aqui é um sistema físico, um sistema complexo, mas da física mesmo. São ligas, basicamente. São ligas de dois metais, né? Um metal não magnético, né? Por exemplo, o cobre, né? Que forma uma estrutura cristalina dada, né? Isso aqui, obviamente, eu tirei da página do Nobel. Uma rede quadrada, bom, não é a do cobre, né? E aqui em duas dimensões, só para ilustrar a ideia, né? Mas, enfim, um metal não magnético com uma matriz cristalina e impurezas, né? Ou uma diluição, ou uma dopagem, se quiserem, com um material magnético, né? Que com uma interação magnética. Por exemplo, ferro, né? Algum desses materiais magnéticos. Então, essas setinhas aqui seriam os íons, né, os átomos de ferro, e interações magnéticas entre eles. Né? Fisicamente, a descrição da interação fisicamente mais próxima é dada por essa interação efetiva RKKY, que tem uma característica muito interessante, que traz todas aquelas componentes importantes do vidro de spin. Ela é oscilatória com a distância, R é a distância entre um par vamos chamar de momentos, né, de dipolos magnéticos, ou de spins, se quiserem, né, de dipolos magnéticos. Ela é oscilatória com a distância e tem um decaimento com o cubo da distância, né, que produz esse amortecimento e que vem da interação bipolar, certo? O cubo vem da interação bipolar. A interação RKKY completa tem outros termos, é mais complexa. Eu escrevi só o mais relevante, que dá já uma ideia de onde que entram os ingredientes da desordem, né, e das interações competitivas, que são dois, né, dos ingredientes que são importantes nessa parte de sistemas complexos. Por que desordem? Né? Porque uma vez que a gente produz, por exemplo, num acelerador, uma liga desse tipo, as posições exatas dos átomos magnéticos são aleatórias, vão ser características só daquela amostra, certo? Se eu preparo agora, faço um novo experimento e faço uma nova amostra, né, por injeção de átomos, por dopagem, eles vão estar em outras posições. Então, o que acontece? Como faço para estudar isso de forma robusta? Né? Eu não estou interessado numa amostra particular, aquela que a gente fez hoje de manhã no laboratório. Né? Então, nós queremos estudar propriedades médias, propriedades estatísticas de um ensemble, de um conjunto dessas amostras. E essa é a desordem. Né? As posições são desordenadas, porque nós vamos querer estudar um conjunto desses sistemas, né, com posições aleatórias, né? E ali entra a desordem. Dali vem a palavra desordem nesse contexto, né? E as interações competitivas vêm da oscilação, do fato de que a interação, dependendo da distância, né, aqui está bem pequenininha a figura, mas aqui tem zero, né? Então, acima a interação o J, né, a interação é positiva e abaixo é negativa. Se ela é positiva, vai tender, por exemplo, a alinhar, vai ser uma interação cujo efeito vai ser que o par de dipolos tenda a se alinhar, o que a gente chama de ferromagnética, né? E se ela é negativa, o par de dipolos vai tender a se anti-alinhar, né? A formar uma estrutura antiferromagnética, né? Então, por exemplo, isso aqui seria uma estrutura antiferromagnética. Cada dipolinho, né, está anti-alinhado com seus vizinhos próximos, né? Mas depois ele acaba estando alinhado com vizinhos mais afastados por causa dessa oscilação. Então, isso produz interações competitivas, né? Ele quer estar alinhado com o vizinho próximo,
né? Mas depois ele quer estar antialinhado com o outro, mas se eu antialinho o segundo, ele vai ficar, né? Não vai poder estar alinhado com o primeiro. Isso leva a um terceiro efeito, a uma terceira palavrinha mágica aí na problemática desse sistema, que é a frustração, que eu vou voltar daqui a pouquinho a falar nela, né? Mas aqui, por enquanto, nós temos desordem, por esse fato de que as impurezas estão em posições aleatórias, e interações competitivas, algumas que tendem a alinhar os spins e outras que tendem a anti-alinhar os spins, né? Um dos primeiros modelos elementares, né, foi, então, como comentei antes, né, o chamado modelo de Edwards-Anderson, né? Eles disseram, bom, vamos considerar spins de Ising, né, mais ou menos uns, então, basicamente, setinhas podem apontar para cima ou para baixo, só para simplificar, né? Seriam essas variáveis aqui, né? E a interação de troca, né? A interação entre o par de momentos dipolares, J e J. Para poder simular, de alguma forma, o fato de que elas podem ser positivas ou negativas e de que elas são desordenadas, que a gente vai querer que elas mudem de amostra para amostra, então, a jogada aqui é considerar a interação como uma variável aleatória a mais, né? Além da aleatoriedade, né, dos spins, né, a interação é aleatória. Então, as interações para cada par e J são escolhidas nesse modelo, né, com uma distribuição de probabilidades. Isso aqui é a probabilidade de um dado valor de J e J. Bom, se usam diferentes distribuições de probabilidades, né? A distribuição em si não é tão relevante em si. O importante é que tenha valores positivos ou negativos, né? Porque isso vai introduzir interações competitivas, né? Interações competitivas entre os diferentes pares de spins. Então, aqui entra a desordem, certo? Na aleatoriedade das interações, né? Diferente dos sistemas mais comuns da matéria condensada, no qual as interações são de um tipo só, né? Não são competitivas. Mas, enfim, nesses vidros de spin, em outros sistemas em campos aleatórios, né? Até sistemas que não são ligas de dois metais, mas sistemas com dopagem, com materiais magnéticos, aparece esse comportamento competitivo e muitas vezes aparecem faces vidros de spin. A frustração, então, só para complementar aqui, né, a frustração tem a ver com a incapacidade de que meus spins na rede satisfaçam todos os vínculos locais, os vínculos de pares, simultaneamente, né? O exemplo tradicional é a rede triangular, né? Vejam só, imaginem que não temos desordem, vamos esquecer a desordem por enquanto, vamos supor que todas as interações dos triângulos entre os pares de spins tenham caráter antiferromagnético, ou seja, sejam tais que um par de spins vizinhos, próximos, vão querer estar anti-alinhados, né? O que acontece? Eu posso começar a preencher minha rede, então coloco aqui um spin para baixo, aí ele vai querer estar anti-alinhado, e aí eu vou ir para o terceiro vértice do triângulo. E aí você vê imediatamente que ele não sabe para onde se orientar, né? Se ele fica para baixo, vai estar com uma interação satisfeita com o spin vermelho, mas aí ele vai ficar frustrado em termos da interação com o spin azul. E se eu aponto ele para cima, ele vai satisfazer sua interação com o azul, vai estar frustrada a sua interação com o vermelho. Então, não tenho como, né? Não existe uma configuração que minimize a energia, no sentido de que leve a satisfazer todas as interações de pares simultaneamente, né? Quando a gente percola isso, né? Quando preenchemos uma rede grande, vocês imaginam que vamos ter uma degenerescência muito grande. E esse é um ingrediente fundamental nos vidros de spin e em muitos desses sistemas complexos. A degenerescência implica que vamos ter muitos estados de energias, muitos deles de energias baixas, parecidos, né? Com energias próximas ou com energias iguais, degenerescências ou quase degenerescências. Isso vai dar lugar, por exemplo, a uma metaestabilidade muito complexa, né, no sistema. E isso é o que faz esses sistemas serem considerados, né, de sistemas complexos, né?
né? Esse mesmo sistema, se a gente o coloca na rede quadrada, ele não tem frustração, porque na rede quadrada, pela geometria, sem ter desordem, né? De novo, todas as interações favorecem anti-alinhamento. Na rede quadrada, podemos satisfazer, né? Cada spin pode satisfazer, né, sua condição de estar anti-alinhado com seus 4 vizinhos simultaneamente. Então, nessa rede não há frustração. Essa aqui, com o mesmo sistema, mas numa rede diferente, a frustração é máxima, né? Então, desordem, frustração e interações competitivas que vêm junto, né? São os ingredientes fundamentais do filtro de spin, e a gente já pode ter uma ideia da complexidade que vai ser descrever, por exemplo, uma transição de fases nesses sistemas, né? Eles sofrem transições de fases. Qual transição de fases? E essa era a problemática lá no início dos 80, no qual o Giorgio Parisi fez uma contribuição fundamental. Então, vamos descrever mais um slide sobre vidros de spin para falar um pouquinho dessa problemática, né? Uma palavrinha também que é ressonante aí associada ao Parisi são as réplicas, né? O truque das réplicas. De onde que vem o truque das réplicas? Vem do seguinte fato, né? A gente tem a termodinâmica. Então, esses sistemas, a gente quer estudar as fases desse sistema, enfim, queremos estudar a termodinâmica desse sistema, né? Bom, a energia livre, por exemplo, né, é basicamente o logaritmo da função de partição. Agora, o que acontece? A diferença dos nossos sistemas estatísticos do dia a dia, né, para quem faz física estatística, além das nossas variáveis, né, que aqui no caso são os momentos de dipolo, os spins, né, além de nós termos que somar em todas as possíveis configurações dessas variáveis, nós temos também as interações como variáveis aleatórias. E então, por exemplo, a energia livre para uma amostra particular do vidro de spin vai depender do conjunto particular de interações que tem aquela amostra particular, né? Mas como nós queremos descrever, a energia livre é uma quantidade extensiva, certo? É uma quantidade extensiva. Nós queremos propriedades, né, que sejam extensivas com o tamanho, né? E, em particular, que quando a gente aumenta o tamanho do sistema, as flutuações com o tamanho diminuam, né? Que é uma propriedade dos sistemas estatísticos que leva à chamada equivalência entre os ensembles, né? Então, nós temos que fazer uma média da energia livre, do potencial, né? E não, por exemplo, da função de partição, que foi uma ideia que na origem se colocou, né? O que temos que mediar na desordem, como se diz, em relação a essa distribuição de probabilidades das interações, né? Temos que mediar a função de partição. Bom, né? Depois de um tempo de discussão de por que sim, por que não, e ligado a esse fato de que estamos interessados em quantidades que sejam extensivas, né? As energias são a função de partição, não é? Então, o que temos que mediar é o logaritmo da função de partição, que é uma energia, né? E aí surge um problema técnico, né? Para fazer a média na distribuição de probabilidades do logaritmo da função de partição, a conta, quando a gente quer fazer aquela soma da função de partição, é praticamente inviável, né? Então, antes do Parisi, né, eu acredito que provavelmente Anderson teve a ver com isso, né? Tinha sido introduzido o truque de réplicas. O truque de réplicas está baseado em uma identidade, essa identidade, né, no qual se expressa o logaritmo, né, de um número, aqui eu escolhi dizer porque é a função de partição, mas é uma identidade para uma variável, né, como o limite, né, quando n vai para zero, da potência de z na n menos 1 sobre n. A identidade, é um limite. Então, se nós passamos isso para nosso problema de somar a função de partição, o que temos que fazer é replicar a função de partição n vezes, z na n. N é o número de réplicas, né? Então, a gente replica. Ao fazer isso, colocamos um índice a mais para cada réplica, vai aparecer um índice que depois é o índice de réplicas, né, que nos identifica de qual réplica daquelas todas estamos falando, e no final temos que fazer uma passagem
bastante exótica, que é fazer que o número de réplicas vá para zero, né? Em lugar de ir para infinito, ela tem que ir para zero, porque, enfim, tem que satisfazer essa identidade. E se nós conseguimos fazer essa conta, vamos, então, poder obter o logaritmo da função de partição, e, em particular, mediado, né? Aqui eu não escrevi a média, mas é um truque usado para poder fazer essa média na desordem, né? Então, ali que surgem as réplicas, né? Um truque matemático. Só que a grande jogada do Parisi foi, primeiro, fazer essa conta, né? Fazer a conta, introduzir as réplicas e poder resolver um modelo parecido ao do Edward Sanderson, na verdade, um modelo de campo médio, onde cada spin interage com todos os outros, um modelo completamente conectado, que deveria ser muito mais simples de resolver, porque, afinal, é o que a gente chama de campo médio, que é o que primeiro tentamos resolver, né, nesse tipo de problemas. Mas, mesmo assim, o campo médio de um vidro de spin, por causa da desordem, não é trivial, né? É bem complexo, e, de fato, então, Parisi veio com uma solução bem sofisticada, que eu vou contar um pouquinho, então, da onde vem essa solução. Aí surge um parâmetro na conta surge um parâmetro de ordem, né, equivalente ao que seria a magnetização, por exemplo, em um ferromagneto, né, ou a densidade do líquido, a densidade do gás, em um sistema gás líquido, por exemplo, né. No vidro spin, o parâmetro de ordem é basicamente uma correlação, né. Ele se define inicialmente em termos de duas réplicas. Então, uma correlação entre duas réplicas do sistema. Então, isso aqui é bastante abstrato, né? Mas achei que valia a pena dedicar um pouquinho para falar um pouquinho disso, né? Porque, afinal, são as coisas que fizeram interessante aquele trabalho do Parisi, né? O parâmetro de ordem é uma correlação entre a magnetização local, vejam que é o valor médio, né, térmico, né, do spin na réplica alfa, né, com a magnetização local na réplica beta, né, mediado a todos os sítios, né. Isso se chama overlap, né. O overlap é quão parecidos são as magnetizações nas duas réplicas, né. Como temos desordem sobre isso, né, em algum momento temos que fazer aquela média na desordem. A priori, isso depende da realização particular, né. Mas depois que fazemos a média, vamos ter um parâmetro de ordem que acaba sendo também uma variável aleatória. Antes de fazer a média, ele acaba sendo uma variável aleatória. Então, na verdade, no final das contas, o parâmetro de ordem é uma distribuição de probabilidades, né, de um par de réplicas terem um overlap, né, ou uma correlação igual a Q. Esse é o parâmetro de ordem do vidro spin. Bastante complexo, bastante complexo. Aqui uma soma com os pesos de Gibbs, né? Esses são os pesos de cada réplica, os pesos no fator de Boltzmann de cada réplica, né? Uma soma, então, que, bom, com uma delta de Q menos Q alfa beta, certo? A probabilidade de que Q alfa beta seja igual a Q com o peso de Boltzmann da réplica alfa e da réplica beta. Num sistema no limite termodinâmico, isso aqui acaba sendo um contínuo, nós temos um contínuo. Essa estrutura toda, né, acaba sendo representada por uma matriz, né, a matriz de réplicas, ou de forma equivalente por uma árvore, que depois teve uma interpretação física, né? Até aqui nós, na verdade, estamos numa brincadeira matemática, mas depois o próprio Parisi, né, junto com outros pesquisadores, colegas, o Virasoro, o Marc Mézard, eles depois fizeram toda uma interpretação física das réplicas, né, em termos de estados puros, justamente, né, de estados de equilíbrio do sistema. Então, o vidro spin é um sistema que tem muitos estados de equilíbrio equivalentes, né, que são herdados matematicamente das réplicas, né, que depois, então, se tornam aqueles vales, aqueles estados no qual o sistema quebra a ergodicidade, certo? O sistema equilibra naquele estado e ele não passa mais, né? Tem uma quebra da simetria. Então, enfim, essa foi toda outra questão, né? Aqueles índices, em algum momento da conta, nos exigem quebrar a simetria de réplicas. Eles são introduzidos de forma completamente permutável, né? Então, tem uma simetria
que em algum momento, quando a temperatura, né, um campo externo vai variando, ela tem que ser quebrada para obter o estado, a solução daquele problema, né? Então, como quebrar a chamada simetria de réplicas foi um problema que levou muito tempo em ser resolvido, e foi Parisi que resolveu. Em uma série de trabalhos, 4 ou 5 artigos em sequência, entre os anos 79 e 80, ele foi propondo e aprimorando numa sequência de artigos sua proposta de quebra de simetria de réplicas, né? Essa quebra leva, então, a juntar em famílias as réplicas, né? Então, por exemplo, se todas as réplicas são equivalentes, o que teria um único valor, seria simétrico, né? Seria indiferente qual par alfa beta a gente escolher, aí teríamos uma matriz apenas com um único valor, o que é zero, que seria o caso de simetria de réplicas. E depois podemos quebrar a simetria de formas sucessivas, uma quebra de simetria, duas quebras de simetria, e se vai formando uma subestrutura hierárquica na matriz, onde surgem novos valores daquele overlap, né? Q1, Q2, Q3 e assim por diante, dependendo do número de quebras de simetria, né? E a solução física estável corresponde a infinitas quebras da simetria das réplicas, né? Isso aqui se pode refletir, né? Enfim, eu já vejo que já estou estourando o meu tempo, né? Se reflete também numa estrutura de árvore, que, em definitiva, ele nos diz como estão estruturados as fases estáveis do sistema, as fases físicas, né? E então, por exemplo, elas têm uma influência muito grande na dinâmica de relaxação do sistema, né? Aqueles vales, eles têm a ver com as réplicas, né? E a estrutura que tenham nesses vales vamos dizer se o sistema vai poder relaxar, por exemplo, ao estado fundamental, né? De forma mais ou menos rápida ou simples, ou não. Se ele vai ficar trancado por muito tempo em um estado metaestável, a altura das barreiras, né? Vamos ter e tudo aqui é estocástico, né? Vamos ter uma distribuição de alturas de barreiras de energia livre, enfim, infinito, né? Uma complexidade muito, muito grande, né? E realmente a mim me parece fascinante, né? Não sei, eu trabalhei um tempo nestas coisas, continuo trabalhando em parte em algumas aplicações destas coisas, né? Acho realmente fascinante. E, de fato, né, isto semeou, né, a imaginação em áreas diversas, como falei, né? Até problemas de evolução das espécies e, assim, coisas, né, áreas fora da física, e continua sendo muito fértil, né? Isso um pouco a herança do trabalho científico do Parisi. Daniel, quanto mais tempo eu tenho? 5 minutos ou já não? Não, tem, pode fugir um pouco mais, porque a gente começou mais tarde, né? Então, mais tarde? 10 minutos? Vai. 10 minutos, tá bom. Tá bom. Então eu vou falar de outro exemplo de problema de otimização, né? Mas antes disso, e aí fechamos, né? Bom, uma forma de a gente enxergar, né, essa complexidade de muitos estados metaestáveis, né, ou até estáveis, é através da chamada paisagem de energia. Então, nossa superfície de energia, isso aqui são caricaturas, né? São imagens em 3 dimensões, na verdade, de uma superfície de energia n-dimensional, certo? A energia potencial do sistema, pense no sistema clássico, a energia potencial é, né, n dimensões, com n indo para o infinito, né? Então, é uma superfície em um espaço de alta dimensão. E ali nós temos estados estáveis, né? Estados estáveis de energia a temperatura zero, ou estados estáveis numa superfície de energia livre, que podemos pensar se estivermos a temperaturas diferentes de zero, né? Essa forma de estudar os sistemas, sua dinâmica, a questão da metaestabilidade, dos tempos de permanência em um estado,
também, por exemplo, esse exemplo aqui se usa muito em outras áreas, né? Esse exemplo aqui, tirei da internet, né? É um problema associado ao enovelamento de proteínas, né? Que é outra área onde essas ideias se tornaram férteis, né? As proteínas, quando se formam, né? Elas vão se tornar, né? Eles vão adotar uma estrutura peculiar, né? Particular, dependendo da dinâmica, né? De como elas são formadas, são sintetizadas, e essas proteínas, em geral, depois estão associadas a uma função, certo? A estrutura dela está associada a uma função. Então, tem uma relevância biológica óbvia, né? Muito grande. Então, você pode estudar isso matematicamente, fazendo modelos, né, de enovelamento de proteínas. O problema de, então, como faz a proteína, né, ou como se forma uma estrutura particular, qual é a estabilidade dessa estrutura, né, se eu agora começo a aumentar a temperatura, até onde, quão estável é essa estrutura, quando ela deixa de ser estável e se torna metastável, e afinal acaba se desnaturizando e, né, passa a ser alguma outra estrutura, né, ou a temperaturas muito altas deixam de ter uma estrutura e passa a um estado paramagnético, a um estado completamente desordenado, né? Então, essas superfícies de energia com muitos mínimos possíveis, aqui tem 4 ou 5, mas eu falei no hidrospin, são inúmeros, né? São enormes. Então, a complexidade é muito grande. Aqui temos mais mínimos, né? Então, por exemplo, a dinâmica é uma coisa também fascinante de se estudar, porque é uma dinâmica aos tombos, né? Numa paisagem rugosa, como se diz, no qual o sistema vai ficando preso, né? Localmente, em regiões, né? Limitadas do espaço das fases, e para ele sair dali, ele tem que ganhar energia. Então, ou temos que aumentar a temperatura, ou temos que aplicar algum campo externo, né? Ou temos que esperar tempos astronômicos, tempos geológicos, né? Se a gente pensa, por exemplo, na dinâmica da evolução das espécies, né? Antes da chegada do homem, quando era natural, né, o processo, tempos da evolução biológica, tempos geológicos, para que as espécies, algumas, né, se extinguem, outras surgem, vão se transformando, né? Toda uma dinâmica que pode ser pensada, né, e um pouco racionalizada em termos dessas árvores, né? De genealogias, né, com mais estabilidade, menos estabilidade, ver aquela matriz de correlações de réplicas, nos diz quão próximas, né, quão correlacionadas estão duas espécies, quão longe elas estão naquela árvore. Então, nos dá muita informação quando a gente coloca tudo isso num cenário unificado. Muito bem, então, mais 5 minutos, talvez menos, né? Eu quero descrever um problema associado à otimização, só para vocês terem uma ideia de como o problema é o mesmo do vidro de spin, sendo que, na verdade, né, o sistema não tem nada a ver, já não é um sistema físico, é um problema de matemática, de otimização combinatória, desculpem, de otimização combinatória, e, no entanto, a formulação dele nos leva a um problema variacional, né? Um problema com uma função tipo energia que nós vamos querer minimizar, né? E o problema tem a mesma complexidade do vidro de spin. Então, o problema do caixeiro viajante é um problema tradicional em otimização combinatória, né? O problema é o seguinte: dado uma lista de cidades que são nossos agentes, né? Então a gente sempre tem aquelas 3 palavras, né? Agentes, relações e vínculos conflitantes, né? E então, dado um problema, podemos pensar com quais são os agentes nesse problema, quais são as interações nesse problema e quais são os vínculos que eu tenho nesse problema, e com isso eu defino o meu problema, né? E vejo qual é a complexidade dele. Então, esse problema aqui é, dado uma lista de cidades, que seriam os agentes, e as distâncias entre pares de cidades, seriam as interações ou as relações, né? Achar o caminho mais curto que passe por todas as cidades apenas uma vez, né? Um caminho único, que não tenha interseções, que não tenha cruzamentos. Então, a gente não pode passar 2 vezes pela mesma cidade, isso é um vínculo global, né? E qual é o caminho mais curto? Então, por exemplo, aqui temos um mapa dos Estados Unidos com um caminho que conecta as cidades com mais de 500 habitantes dos Estados Unidos. Bom, caminhos entre cidades com mais de 500 habitantes, existem muitos, certo? Uma quantidade enorme de caminhos, né? Agora, qual é o caminho mais curto? Se eu fosse um caixeiro viajante e quisesse percorrer
tivesse que percorrer todas as cidades, passando apenas uma vez por cada uma delas, né? Esse é o meu problema de otimização. Então, nós podemos enumerar as cidades, né, por um índice de 1 a n, D e J, né, podemos indicar a distância entre o par de cidades I e J, né, qual é a distância entre esse par de cidades, a extensão de um dado caminho vamos chamar de D, né, e vamos introduzir uma variável CI, que pode valer binária, que pode valer 0 ou 1. Se vale 0, a cidade I não está naquele caminho. Se vale 1, a cidade I está naquele caminho. Então, nós podemos calcular a distância, o comprimento de um dado caminho, de um caminho fixo, né, simplesmente somando, né, D e J, C e CJ. Por exemplo, a distância entre a cidade 1 e 2 vezes C1 e C2. Se a 1 e a 2 estão no caminho, os Cs correspondentes vão valer 1, e então a distância vai ser D1, 2. Né? E por aí vai. Mais D2, 3, C2, C3, mais Dn menos 1, N, Cn menos 1, N. Né? Então, é um caminho possível no qual a cidade 1 está conectada à cidade 2, ambas presentes. A 2, além de estar conectada a 1, está conectada com a 3, né? Ambas presentes, e assim por diante. Então, é um caminho dado. Né? Mas se eu escolho aleatoriamente esse caminho, essa distância D, certamente não vai ser né? A chance de que seja a menor de todas as possíveis é baixa. Né? Porque eu poderia conectar a 1 com a cidade 5, não com a 2. E seria outro caminho. Né? O vínculo me diz que cada cidade pode estar conectada só a 2. Né? A anterior, né? No percurso, e a posterior no percurso. Então, só pode aparecer 2 vezes aqui. Então, mas nós teríamos N-1 possibilidades para cada par. Né? Então, quais são todos os caminhos possíveis? Né? Eu posso escrevê-los dessa forma. Né? Essa soma, posso escrevê-la assim de forma compacta, e tenho né, uma energia de um vidro spin, um hamiltoniano, né, como a gente diz na física, de um vidro de spin, com uma quantidade que vai ser uma variável desordenada. Por quê? Né? Porque eu não estou interessado em um mapa particular, certo? Eu vou querer estudar, como físico estatístico, né, propriedades genéricas dos mapas. Né? Quer dizer, não quero estudar só o problema, né, pelo menos dentro do que seria o conhecimento físico geral do sistema. Né? Eu posso, claro, ter o problema específico, vamos dizer, tecnológico, né, de resolver aquela distância entre cidades com mais de 500 habitantes. Mas, em geral, eu vou estar interessado em propriedades de mapas mais genéricos, onde eu só vou me interessar, por exemplo, com quantas cidades cada cidade está conectada em média. Então, né, essa variável eu vou considerá-la como uma variável aleatória. Né? E essas são variáveis binárias, como spins binários, e eu vou querer minimizar essa quantidade para achar o D mínimo, né, de entre todas as possibilidades, sujeito a algum vínculo. Né? Então, é um problema variacional. E pronto, última transparência, né? Último slide. Agora nós necessitamos de uma dinâmica. Quer dizer, podemos atacar esse problema de duas formas, estática ou dinâmica. Então, podemos escrever, né, a função de partição, enfim, e podemos tentar calcular ali uma energia livre, introduzir um ruído, por exemplo, né, uma coisa equivalente à temperatura, um ruído, e ver, por exemplo, o comportamento quando a temperatura vai para 0. Isso, de fato, depois se usa na parte de dinâmica para encontrar as soluções. Né? Ou podemos tentar aplicar as técnicas do cálculo variacional, né, como na mecânica analítica, e minimizar. Essa é uma forma para resolver o problema. Né? Em geral, são problemas complexos nesse sentido. Outra forma é definir uma dinâmica para, por exemplo, visitar as cidades. Como que eu faço para visitar as cidades? Como vou de uma cidade para outra? Né? E então aí vem a parte dos algoritmos. Né? Qual é o algoritmo? Né? Qual algoritmo é mais eficiente para eu resolver no menor tempo possível? Né? Otimizar até isso, né? A minha chegada à solução. Então, existem muitos algoritmos, né, que permitem encontrar essas soluções ótimas, essas soluções de menor distância. Eu começo, né, posso começar com uma condição inicial aleatória, escolho um caminho conectando cidades, né, aleatoriamente. Em geral, esse caminho vai ter um comprimento muito grande, uma extensão muito alta, e depois eu tenho que escolher uma estratégia, uma dinâmica para ir percorrendo distâncias menores, para ir cortando. Né? Então, uma estratégia que se usa muito nesse tipo de trabalhos é cortar uma conexão e reconectar
e reconectar as bordas. Se ao reconectar minha distância diminui, eu adoto esse novo caminho e repito o procedimento com outras duas cidades aleatoriamente. E se essa reconexão me faz ir para um caminho de comprimento maior, o descarto, certo? E procuro outro par. E por aí vou, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou terminar com um caminho desse tipo aqui, no qual eu passei desse aqui, que tinha uns 40.000 quilômetros de distância, para um que tem uns 16.500 quilômetros de distância, bem menor, portanto, não é o melhor que eu poderia conseguir, né? E aqui vem a questão da frustração, e do fato de que essa dinâmica, ela vai me deixar em um mínimo local, né? Ela vai me levar por um funil, e em algum ponto, fazendo movimentos locais, eu não vou conseguir mais continuar a diminuir minha energia. Eu vou ter necessariamente que aumentar a energia para poder escapar, né? Para poder pular por cima da barreira, né? E escapar e eventualmente visitar de novo o meu espaço maior para poder otimizar e encontrar um mínimo melhor. Então, existem técnicas, algoritmos que permitem fazer isso, como, por exemplo, o chamado simulate annealing, né? No qual se introduz uma temperatura arbitrariamente e com um certo protocolo de resfriamento, o sistema primeiro visita estados de muito alta temperatura e aos pouquinhos a temperatura vai abaixando e vai encurralando, né, o meu sistema nas regiões que são energeticamente mais favoráveis. Aqui no caso, né, de distâncias menores, e são algoritmos bastante eficientes, né, que muitas vezes nos levam bem próximos do estado fundamental. Nesse problema podemos identificar aqueles ingredientes dos vidros de spin, né? A desordem, como comentei, está no fato da gente considerar propriedades estatísticas das distâncias, né? Não um mapa particular, mas um conjunto de mapas, né? E a frustração, por exemplo, né? A gente pode ver aqui nesse cantinho desse caminho, que é um caminho otimizado, né? A partir daqui não podemos melhorar mais com movimentos locais, ou seja, cortando e reconectando. Mas vejam só, por exemplo, essa cidade aqui, se ela fosse otimizar localmente o caminho que passa por ela escolheria as duas cidades mais próximas, porque são as duas com as quais ela tem a distância menor. Mas as duas cidades mais próximas dela são a que está aqui à direita, que está no caminho, e essa que está aqui acima, não aquela está conectada aqui embaixo, né? No entanto, se a gente reconectasse aqui, iríamos obter um novo caminho de comprimento maior que esse aqui. Então, nós dizemos que essa cidade tem suas conexões locais, né, aos seus vizinhos, frustrada. Essa é a frustração, né, que, porém, né, ela vem a trazer uma melhoria global na distância, né, ou na energia, que seria o equivalente da distância. Enfim, então, por aí vai. É um problema que pode ser formulado como um vidro de spin. Você pode usar toda aquela técnica de réplicas, toda aquela interpretação, simplesmente fazendo uma tradução para outro idioma, que é o idioma do problema de otimização combinatória. O mesmo se pode fazer com o problema de armazenamento de memórias numa rede neural. O mesmo se pode fazer para estudar a evolução das espécies em certas condições, ou o problema do enovelamento de proteínas, né? Ou o problema dos vidros de janela, dos quais não cheguei a falar, né? Então, muitos problemas que tem uma analogia, na verdade, na linguagem matemática, né, e no qual Parisi contribuiu para encontrar caminhos para resolver e para inspirar essas conexões entre as diferentes áreas, né. Então, bom, acho que já está mais do que na hora de parar, né? Agradeço muito a paciência e a atenção de vocês. E, bom, fico à disposição agora para responder algumas perguntas e conversar um pouquinho, se vocês quiserem. Bom, muito obrigado, Dani. Muito bom, quer dizer, eu já estou acostumado a escutar, então, mas eu sempre aprendo muito, mas hoje não vou falar nada. Tem muita gente aqui, então vou dar a palavra às pessoas que estão levantando a mão. Aí o Carlos quer perguntar, que ele levantou a mão, o Carlos Bittencourt. Quero sim. Daniel, parabéns pela sua apresentação. Oi, Carlos. Obrigado. O seu último exemplo me lembrou muito a física estatística, né? Aqueles caminhos, né?
me lembrou muito a física e a estatística. E eu queria saber se há um paralelo entre os sistemas complexos e os sistemas caóticos. Se há algum paralelo entre os sistemas complexos e os caóticos. Sim, sim, entendi a pergunta, fiquei pensando na resposta, né? Bem, como falei no início, né, existe outra vertente da área de sistemas complexos, das pessoas que dizem que trabalham na área de sistemas complexos, que tem mais a ver com sistemas dinâmicos, né, no qual sistemas caóticos, né, se encaixa naturalmente, né? Isso tem a ver com dinâmica, né? A gente tem que se remeter ao estudo da dinâmica. Então, a conexão, assim, não é, para mim, não é tão transparente, mas certamente, dependendo da dinâmica relevante para cada problema, né? Nós podemos chegar a ter dinâmicas caóticas. Agora, nesse tipo de problemas, como os vidros de spin, esses problemas de otimização combinatória, por exemplo, o problema de reconhecimento de padrões, não vamos ter caos. Por que não? Porque a dinâmica que nos interessa para resolver o problema, né, que seria encontrar aqueles estados de energia baixa ou de caminho curto, as dinâmicas são dinâmicas de relaxação, né, são dinâmicas dissipativas de relaxação a pontos fixos, que nos levam rapidamente a pontos fixos, né? Para a gente chegar a um atrator caótico, teríamos que ter uma dinâmica diferente, né? Que não aparece no contexto desses sistemas, né? Então, assim, eu teria que ir um pouquinho mais fundo para encontrar as conexões entre esse tipo de problemas, esse tipo de sistemas complexos, que, de novo, é uma família, é um tipo de sistemas complexos, né? E o que seria a complexidade mais ampla, no qual caos, no sentido de atratores dissipativos, né? Esse tipo de coisas, esse tipo de fenomenologia iria aparecer, né? Não é tão imediato, não é tão imediato. Obrigado. Não sei, Carlos, se você tem em mente algum exemplo ou não tenho problema específico, né? Só vi assim na mente se ocorresse algum paralelo, porque o sistema complexo me lembra muito a mecânica estatística. Eu logo pensei em sistemas complexos, mas eu não tenho assim um exemplo para fornecer. Obrigado. Obrigado a você. Mais alguma pergunta? O Nathan quer falar, que levantou a mão? Oi, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel Starioli, do Daniel Bassi. Eu tenho uma pergunta sobre quando você comentou da relação entre os vidros de spin e relacionou com aqueles estados metaestáveis de proteína ali, naquele gráfico. Minha dúvida é o seguinte: no caso das proteínas, esses estados metaestáveis, geralmente o estado correto é o estado que tem o maior pico, que foi o que você mostrou ali, porque os outros geralmente têm algum problema relacionado ao sistema. Por caso dos vidros de spin, é correto afirmar que tem um estado com um maior mínimo e os outros estados que seriam metaestáveis, eles têm algum outro problema? Porque eu estou pensando na questão de ter um estado privilegiado, sabe? Nos vidros de spin tem modelos no qual existe um estado fundamental, né? Um estado, né, não degenerado, com uma degenerescência trivial, assim, de inversão de spin. E tem outros modelos nos quais o estado fundamental ele mesmo, né, é degenerado. Aí existem as duas possibilidades. Mas se eu tenho um sistema que tem esses metaestáveis, não necessariamente os outros estados trazem algum problema, né, para o sistema. Eles são... Não, claro, não. Aí depende do contexto, né? Como você disse, no problema de proteínas, os outros são, vamos dizer, indesejáveis, né? No sentido de que, bom, o estado, né, o estado que leva a formar a proteína corretamente para ter sua função
corretamente, é um único estado, né? Mas no vidro spin, né, ele tem um número maior de estados possíveis, né? Ele tem uma complexidade maior, né? Eu não sou especialista em proteínas, né? Conheço mais sobre vidros de spin. No contexto do vidro de spin, não tem maiores implicações, né? A questão de se ele termina em um ou termina em outro, né? O fato é que ele tem diferentes estados de equilíbrio termodinâmico, né? Diferentes estados de Gibbs possíveis. E dependendo das condições iniciais, se você, por exemplo, prepara a liga, vamos supor que seja um vidro spin real, você prepara uma certa temperatura alta num estado no qual os spins estão desordenados por efeito térmico e você depois resfria, vai chegar àquele estado vidro de spin, no qual então se quebra a ergodicidade e o sistema vai equilibrar em um estado de Gibbs possível. Agora, ele é o desejado ou não o desejado? Para um vidro spin, até onde eu sei, é meio irrelevante. Na verdade, agora que você disse, é uma boa pergunta, porque se eles tivessem alguma aplicação tecnológica, talvez seria interessante a pergunta de: existe algum desses estados de Gibbs que é mais interessante por propriedades depois, né, derivadas daquele material? Por exemplo, suas propriedades de transmissão da luz, né, ou suas propriedades de condutividade elétrica, como são afetadas dependendo de qual estado de Gibbs ele equilibrou, né, afeta. Eu acho que não se sabem essas coisas, sabe? Porque os vidros spin, como eu falei, eles, em termos de sistemas físicos de interesse experimental, eles foram meio que esquecidos, né? Quem sabe um dia eles são ressuscitados, mas como não se achou uma aplicação, mais modernamente, onde se encontram, por exemplo, fases de vidro spin, que também acho que não se entende muito, é nos sistemas que formam supercondutores de alta temperatura crítica, né, a baixas temperaturas. Ali a fase vidro spin, que aparece em diferentes modelos e sistemas experimentais, né, pode ter uma relevância mais clara, por exemplo, em termos justamente de transporte de carga, né? Mas existe muito pouco trabalho no contexto de vidro de spin e de sua complexidade relacionada a essas propriedades físicas, sabe, em termos práticos, né? Muito pouco. Entendi. Não, tudo bem, obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos lá, gente. O pessoal ficou... Bom, muito bem. Bom, gente, então, se não tem mais perguntas, vamos agradecer o Daniel. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação, ficou muito boa. Pode abrir o microfone. Vou parar aqui a apresentação. Agradeço a vocês. Enfim, eventualmente